Caralho, muito bom estar aqui, muito bom estar de volta no Brasil. Desculpa, né? Fui agora recente. Você vê que o mundo dá voltas, né? Tava 3 meses atrás, tava em Orlando, em Nova York, e de repente, hoje mesmo tava em Pinhais. Olha como o mundo. Um dia você tá aqui, outro podia ser pior, podia estar em Colombo, mas a vida tem. Não, primeira vez que eu peguei férias, já tinha ido pra Europa, já tinha ido pro Japão fazer show, tudo trabalho, mas dessa vez eu fui de férias, primeira vez que eu tirei férias na vida. Muito feliz de ter tirado férias, nunca tinha tirado férias na vida, juro, nunca. Nenhuma vez, já tinha trabalhado, mas era mandado embora antes. Eu não sabia nem como que dava entrada nas férias, sabia? Eu tinha muita vontade de vender as férias. Não, no terceiro mês eu chegava pros outros e falava, quer comprar minhas férias? Fala, cara, você tá 3 meses aqui, não faz nem sentido. Eu falei, pega só 5 dias dela, então. Aí ninguém quis comprar minhas férias. Queria muito ir pros Estados Unidos. Um sonho de moleque, desde que eu vi a novela América, eu queria ser a Sol, né? Então... Ou era a Jade ou a Sol, né? Aí eu queria ser a Sol. Fui pros Estados Unidos, só que foi muito louco. Um dia antes de ir pros Estados Unidos, eu tive um sonho, acho que eu não me lembro exatamente o que era. Pesadelo, na verdade. Nossa, dormi mal pra caralho e acordei mal. Mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, tive um pesadelo, eu tô meio assim, negócio de voo, ir pros Estados Unidos. Ela falou, isso aí é olho gordo, que pobre tem essa coisa, né? Coloca uma fitinha na mala. Que fitinha na mala? Não, eu tenho pobre rindo aqui, mas eu sei que tem um monte de Uno e Celta com fitinha. Já reparou que você nunca vê uma Evoque com uma fitinha vermelha? É sempre carro muito ruim que fala, vai colocar olho gordo. Vai tomar no seu cu, ninguém quer ter o Uno, não, mano. Ninguém quer estar CG com 33 parcelas pra pagar, não. Coloquei a fitinha por via das dúvidas, mas com sentimento ruim ainda. Você vê, cheguei no aeroporto de Guarulhos, antes de entrar pro embarque, fui comprar uma água. Falei, tudo bem, queria uma água. O cara falou, R$8. Falei, sabia que aconteceu alguma coisa ruim? R$8 uma água, é um presságio, é um sonho, com certeza. Falei, não, irmão, é uma água só, uma garrafinha, não é um galão da Timbu, não. Ele falou, R$8. Falei, não quero colaborar com a conta de água de vocês, eu quero só uma água. Ele falou, R$8, senhor. Falei, só uma água? Ele falou, só uma água. Eu falei, e a água um salgado? Ele falou, você não vai ter dinheiro pra pagar. Sorte que eu já tomei café, eu quero a água. Ele falou, vai querer mesmo? Aí fudeu, né? Porque o pobre é orgulhoso. A hora que ele falou, vai querer mesmo, o Wesley dentro de mim falou, vou querer sim, pode pegar, pode embrulhar pra viagem, que eu tô indo pros Estados Unidos. Primeira vez que fez sentido eu falar embrulhar pra viagem. Pra viagem, o cara falou, então tá bom. Falei, faz isso 3 vezes pra mim. Aí, peguei uma aguinha desse tamanho aqui, ó, fui tomando, pensa numa água que durou, meu amigo. Eu tomava e vinha muito, eu falei, veio demais. Bochechava e devolvia. Falei, eu quero ir pros Estados Unidos e voltar com essa água. Falei, essa água fez mochilão comigo aqui, ó. Teve foto do lado, eu, Mickey e a água. Eu na Times Square com a água, assim, reduzindo nas luzes. Fui passar pela alfândega, não é alfândega o nome, mas eu acho engraçado falar, que é do segurança lá, os malucos que ficam no segurança. Fui entrar, o cara falou, você tem água? Eu falei, tem. Se tem uma coisa que eu tenho é água. Você tem até orgulho de ter essa água, o jeito que eu conquistei essa água aí. Quase tive que vender minhas férias pra comprar essa água. O cara falou, não vai poder entrar com a água. Eu falei, oi? Falou, não vai poder entrar com a água. Eu falei, se tem uma coisa que vai entrar, é essa água, meu amigo. É mais fácil essa água conhecer o Mickey do que eu. Essa água vai fazer um mochilão na América e vai mandar foto. Eu não vou, mas a água vai. Ele falou, não vai entrar com a água. Eu falei, eu vou entrar com a água. Eu acabei de comprar água, eu paguei R$8, eu tô na primeira parcela e eu vou levar essa água. Ele falou, não vai levar água. Eu falei, vou levar a água. Ele falou, não vai. Eu falei, vou. Ele falou, não vai. E não leva, né? Porque os caras mandam mais que nós. Aí eu falei, vou tomar tudo também, olhando pra esse cara. No terceiro gole, o Wesley já falou, ai, não tô mais com sede. Eu falei, vai tomar no cu, filho da puta. E aí eu tinha que entrar, começou a atrasar o voo, fui deixar água. Parecia um pai abandonando o filho. Eu falei, olha, pai tá indo pros Estados Unidos comprar cigarro. I am go buy a cigarette there. Deixei a água, fui entrar de novo, chateado, a água dando tchau, a lágrima no olho. Lágrima da água, né? Que ainda que já até fez efeito. Aí eu fui entrar, o cara falou, você tem desodorante na bagagem? Eu falei, tenho, por quê? Você esqueceu de passar? Aí ele falou, não pode entrar com desodorante. Eu falei, coitado. Ele falou, não pode. Eu falei, comprei 2 novinhos pra trazer. Ele falou, não pode. Eu falei, meu, Old Spice. Não pode entrar. Eu falei, vai entrar. Ele falou, não vai entrar. Eu falei, vai entrar meu desodorante.
Ele falou, não vai. Não entrou, né? Que os caras mandam mais. Mas passei o desodorante, parecia propaganda de desodorante. Fez assim... Não, era novinho, tava levando zerado. Ainda sobrou um pouquinho. Deixei com a água lá também pra fazer companhia. Eu falei, pai, já vem. Fui entrar, o cara falou, tem perfume? Eu falei, meu Amílio. Não, meu Amílio que eu tenho há tanto tempo, viado. O Amílio que eu comprei, na época eu usava caiaque. Na época era caiaque e Malbec. Eu trouxe o Amílio, ele sofria preconceito da Boticário. O cara falou, não vai entrar. Eu falei, vai entrar. Ele falou, não. Aí vocês sabem, é o final da história. Passei tudo perfume, enxaguante bucal, pasta de dente. Eu falei, por quê? Ele falou, 100 ml. Eu falei, o que tem 100 ml? Ele falou, não pode entrar. Eu falei, mas eu tiro um pouco, então eu levo 50. Ele falou, é o recipiente. Eu falei, Entra, não pode me prender por causa disso. Por que tá preso? Por quê? Porque fez... Não pode, ia ser ridículo. Se eu tô preso e estão comendo meu cu na cadeia por causa de que eu tô fazendo... Aí eu ia ficar muito chateado, vocês não têm noção quanto que eu ia ficar chateado. Fui entrar, consegui finalmente passar, tô guardando os bagulho, puto, guardando os negócios. Quando eu vi, eu pensei, vou fazer uma piada pra descontrair, pra dar uma relaxada, soltar a muscula. Tô aqui guardando os negócios, do nada eu falei, a bomba que eu tinha na mochila, ninguém falou nada. O pessoal da alfândega não gosta muito de piada não, sabia? Consegui entrar. Entramos, tava eu e o Thiago Ventura indo viajar. O Thiago, a gente não sentou junto, né? A gente sentou em bancos separados, que deu um negócio no sistema, que eu pedi pra ir separado. Não, eu não vou viajar 8 horas com o maluco. Falei, chama! Tô quase cochilando, chama. Eu falei, chama quem, filha de uma puta do caralho? Aí o Thiago foi lá no 28, o meu era 23F. Eu sou um cara que cresci vendo filme, né? Eu cresci vendo filme, série, essas porra. Então eu já imaginei, vou sentar do lado de uma gata, trocando ideia, chega lá, a gente troca contato, já pega uma amizade, uma dessas faz um filho lá na Americaninha, né? Já sai um Afonsinho, né? Afonso. E aí Little Afonso. Tô aqui, 23, fui lá do 0 até o 23, só velho. Parecia que a Nicei tinha organizado o bagulho, assim, ó. Fui indo, pum. Falei, não é possível, nós estamos indo com destino à morte, esse voo que tá indo. Até olhei na passagem pra conferir que eu falando isso daqui, vai morrer com certeza esse voo que vai cair. Olhei aqui, 23F, o meu, no 23G, uma gata, linda, juro pra vocês. Linda. Olhou pra mim, olhei pra ela, fez, hi. Já meti logo um inglês, né? Hi. Ela falou, oi, tudo bem? Eu falei, idiota. Já comecei errado. Sentei, falei, meu 23F, ela fez assim, tudo bem? Aí sentei, guardei meus bagulho, peguei o iPad, um livro, aí eu olhei pra ela e falei, tudo bom? Ela já gostou de mim de cara, cheiroso pra caralho que eu tava, né? Não, eu percebi que eu tava chegando, já tava assim, ó. Sentei, falei, oi, tudo bem? De onde você é no Brasil? Ela falou, não sou do Brasil, eu sou americana, vim fazer o curso e eu sei falar um pouco de português. Aí eu falei, olha como o mundo é doido, né? O bagulho da lei da atração, que eu tava pensando no negócio e coincidiu de eu sentar do lado de uma mina, em meio a tanto velho, podia ter sentado do lado da Palmeirinha, mas não. Sentei do lado dessa mina, a mina é uma americana que veio fazer um curso, voltando no mesmo dia que eu para os Estados Unidos e arranhando português. Eu, brasileiro, indo para os Estados Unidos, conheci pela primeira vez, também arranhando português. Então só tinha vantagem. Sentei do lado da mina, começamos a trocar ideia, ela falou, you speak in English? Eu falei, more or less. Mais ou menos, né? Pra quem não entendeu, o pessoal tatucar é mais ou menos. Ela falou, what? Eu falei, I'm scratch, né? Que eu arranho. Ela falou, what? Eu falei, forget. Aí eu já dei uma gastada no inglês, apostila 1. Começamos a conversar, ela falando bem pra caralho português, eu vendo que ela tava desenvolvendo, querendo ajudar ela no português, ela vendo que eu não sabia falar nada, eu era imbecil em inglês, se esforçando no português, trocando ideia, a mina falava muito bem, era impressionante, sim. Aí, a inteligência dela, nossa, eu tô parecendo aqueles velhos que tá conversando do nada, dá uma rotinha e continua conversando. Aí, menina, esse negócio tá me dando um problema. Não, troquei agora, O velho que faz isso, né? Dá uma rota como se nada tivesse acontecido. Que criança faz, e continua. O velho faz, nada, e vai. Eu fiz exatamente isso agora, não acredito, esse momento chegou. Nossa, que tristeza.
Enfim, trocando ideia com a mina, trocando ideia aqui, papo, vem. Comecei a conversar com ela, já parecia brasileiro mesmo no bagulho, falando nós fumo, um problema. O problema do Brasil, ela não entendeu, isso é zóio gordo, falando uns negócios nossos. Aí a gente conversando mesmo, aí do nada eu trocando ideia com ela, eu falei de uma história do Thiago, contando a história do Thiago, eu falei, aí o Thiago virou pra mim e falou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí ela falou, wait, what is não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é quando a gente tá contando uma história, mas não lembra exatamente o que a pessoa falou. Daí ela falou, tipo, blá, blá, blá. Eu falei, não, blá, blá, blá é quando a pessoa é chata, tipo, blá, 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 blá. Daí ela falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque quando a pessoa tá aprendendo, você tem que ficar repetindo. Ela ficou dois idiotas, não sei o que, não sei o que. A menina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E as pessoas em volta olhando nós, e nós falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei imaginando, sabe o quê? Essa pessoa contando pra outra pessoa depois do voo. Falei que eu tava num voo pros Estados Unidos. Do nada, um casal do meu lado conversando. Aí o cara virava pra mim e falava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A mina virava e falava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a mina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa fala, tá, mas o que ele tava falando? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mas qual que era o assunto? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falava, vai tomar no seu cu, você não quer dizer, você não devia contar a história. Foi embora e brigou por causa da gente, falando não sei o que. Enfim, continuamos conversando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí papo vai, papo vem. Eu falei, fui pra Portugal também. Ela falou, você gostou de Portugal? Eu falei, pra caralho. Ela falou, what is pra caralho? Eu falei, pra caralho is much. Ela falou, pra caralho. What is caralho? Eu falei, caralho is dick. Ela falou, pinto? Pra pinto? Eu falei, não funciona, tem que ser pra caralho. Ela falou, pinto e caralho é igual pinto, que o gringo fala pinto. Pinto. Pinto é muito formal, né? Não? Me dá seu pinto. Pinto e caralho é igual? Eu falei, não, caralho é um pinto bem grande. Ela falou, você tem caralho? Eu falei, mas já foi um pinto. Ela falou, pra caralho. Ela falou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não sei o que, pra caralho. E a pessoa anotando nossas conversas. Continuamos conversando. Eu não teria capacidade intelectual para inventar esse diálogo que a gente tá tendo, juro por Deus. A gente continuou conversando. Ela falou, o que você tá indo conhecer em Orlando? Eu falei, o Magic Kingdom, eu vou no Animal Kingdom, vou na porra toda. Ela fez, what is? A porra toda. Falei, a porra toda e Zé Verting. Ela falou tudo? Eu falei, a porra toda. Ela falou, é tudo pra caralho. Eu falei, a porra toda. Falei, mano, eu vou parar de conversar com essa gringa que eu tô parecendo o Pasquale da Quebrada daqui a pouco. Ela vai falar, aplica numa frase caralho, vem chupar meu caralho. Eu não vou poder falar isso. E aí a gente parou de conversar, a gringa foi dormir, eu não consigo dormir em voo, não consigo, cara, 9 horas de voo, não consigo dormir nada. Fui pro Japão, 14 até Dubai, mais 9 até o Japão, não dormi nada. Não consigo dormir em voo, não consigo dormir em ônibus, não consigo, carro eu consigo dormir só, quando eu tô dirigindo. Aí me dá um sono, viado. Nossa, meu cérebro fala, você tá dirigindo, é? Mas eu consigo vencer bem. Mas tem gente que dorme mesmo, né? Tem gente que dorme pesado. O meu irmão uma vez dormiu na moto, na bis, meu irmão mais velho. Na BR-116. Dormiu, foi acordar no meio do mato. Não, Deus viu isso e falou, não vou matar, não merece, é muito idiota pra morrer. Meu irmão entortando Deus, não. Meu irmão indo com a moto, e Deus jogando curly com o meu irmão. Você, não. Acordou no meio do mato. Não, eu não consigo dormir. E eu tenho uma raiva, porque todo mundo em volta de mim dorme. Todo mundo. Eu me sinto no sexto sentido, assim, ó. Todo mundo tá dormindo, eu falo, então tá todo mundo morto. Só que eu tenho um pouco de medo, porque se o avião cair, eu sou o único acordado. E se não salvar, a culpa é de quem? De quem tava acordado não acordou os outros. Então, sempre que eu tô num voo e começa a dar turbulência, tá todo mundo dormindo, eu fingo que tô dormindo. Eu falo, foda-se. Porque se chegar no céu e falar, como que a gente morreu e ninguém tava acordado? Eu falo, não. O Afonso falou, tava dormindo. E aí a gente, a mina dormindo, eu aqui, a mina no meu ombro aqui, chegou a garçonete do voo, a aeromoça, eu já meti aqui no ombro pra acordar a gringa. A gringa acordou, jeitinho sutil brasileiro, já meti um aqui. Ai, gringa do caralho. Babando no meu cotovelo, caralho. Aí a gringa acordou, pá, fez assim da ramela do olho. A aeromoça falou, drinks. A gringa falou, o que que tem?
Aí ela falou, tem água, tem refrigerante, tem cerveja. A gringa falou, eu quero a porra toda. Olhou pra mim e fez assim, acertei pra caralho. E eu fiquei meio vendido, a aeromoça olhando pra mim com a cara de cu do caralho. Aí eu virei pra ela e falei, não, eu sou argentino. Eu quero um chazito. Perdona-me, minha amiga gringa. Não, brasileiro é foda. Brasileiro faz brasileirice em qualquer lugar, né? É impressionante, né? Qualquer lugar do mundo que você for, se acontecer uma cagada, você vai escutar um eita porra! Vai ser brasileiro. Vai ter pelo menos um brasileiro no meio do bagulho. Eu sei disso que a gente desembarcou em Orlando, já viu que fazendo brasileiro, já saiu fazendo brasileirice. Que é o seguinte, você tá no aeroporto do Brasil, você desembarca, você pega um ônibus. Porque eles querem lembrar que você é pobre. Então você tá feliz que tá viajando, mas do nada você tá... Ai, caralho. Mas a gente pega um ônibus, lá não, pega um trem-bala. Então a gente desembarcou, já pegou um caminhozinho, entrou num trem-bala, assim, 1 minuto, veio. O bagulho parou. Quando parou, tá eu, o Thiago, o bagulho lotado. Parou, ninguém saiu. Abriu a porta, ninguém saiu. Aí eu falei, não vamos sair também, ninguém saiu, não vamos sair. A gente tava no mesmo voo, ninguém saiu, não vamos sair. Aí o Thiago falou, quem é brasileiro, grita aê. Aí todo mundo, aê, aê, aê. Um monte de grita, aê, chama, chama. Um monte. Um cara do nosso lado ficou em silêncio. Olhei pro Thiago, o Thiago olhou pra mim, o cara saiu do trenzinho. Eu e o Thiago fomos atrás do cara. Olhamos pra trás, uma galera atrás da gente. Esquema pirâmide, né? Que o cara passou pra 2 pessoas, a gente passou pra galera. Tá entendendo a responsabilidade que a gente tinha com essas pessoas? Porque o cara tinha com a gente era subgerente, tinha que cuidar dessa galera aqui. O cara foi no banheiro mijar, eu e o Thiago entrou no banheiro, fingimos que tava mijando. O cara foi lavar a mão, a gente fingiu que tava lavando a mão. O cara saiu, a gente saiu. O cara voltou pro metrô, a gente voltou pro metrô. Todo mundo voltou pro metrô. O cara olhou pra nós com uma cara desconfiada do cara e falou, esses malucos estão me seguindo, não é possível. O maquinista devia estar lá dentro e falou, o que esses retardados estão fazendo? Aí o Thiago veio perto do cara e falou, bro, man. Aí o cara fez assim, where is the exit? O cara fez... O cara era surdo-mudo, viado. Em inglês, eu não sei como que fala normal no português. Imagina aqui, ó, falando, what, não sei. Não, muito retardado, muito. A gente passou por vários. Eu fui pra Disney, não gostei da Disney, queria deixar claro, não gostei. Olha o olhar de preconceito de vocês, que coisa ridícula, sabia? Só porque eu sou de Pinhais, tá todo mundo olhando pra mim com a cara de Pinhais, não gostou. Vai dar o cu de vocês, cara, não gostei não. Não gostei, sabe por quê? Muito perfeito pra nós brasileiros. Não tem uma valeta, um fio desencapado, um prego solto. Não tem. Vocês acreditam que a Disney tem mais de 40 anos e nunca morreu ninguém na Disney? Tem muito que aprender com o Hop Hari. Não, muito perfeito, uns brinquedos que... Sabe qual que era? Eu cresci indo no Morenos Park, Kinder Park, Parque Tupã. Eu cresci indo nesses parques, viado. Que tinha uns brinquedos, tinha um Labamba. Lembra do Labamba, que era? Um pandeirão que ficava um monte de criança. Um gordo colado com um sorvete no peito. E o cara que controlava, que era uma pessoa que controlava. Era um cara de 37 anos, barbudo, com cara de rock, com a 7ª série, cursando supletivo à noite, que tinha a meta de fazer 3 crianças vomitar. Então ficava ele aqui e as crianças... Tinha um que era o Barco Viking. Barco Viking. Se a gente pegar os vikings de antigamente, que matavam os outros, exploravam os lugares, que era corajoso pra caralho, e falar, entra no Barco Viking. Ele fala, teu cu, nem fudendo. Tinha um que pra mim era o pior de todos, que era os nossos pais. Essa era a prova que os nossos pais eram displicentes. Se a gente chegou até aqui agora, não é por causa dos nossos pais, não. É por causa de nós mesmo, perseverança e Deus. Tinha um brinquedo que chamava chapéu mexicano. Vocês lembram do chapéu mexicano? O que era? Era um balanço, pra quem não lembra, era um balanço de parquinho misturado com centrífuga. Era um negócio que era uma corrente de prender cachorro vira-lata, um pedaço de pneu no nosso rabo e mais nada, e Deus. E o bagulho ficava girando, a criança colada na corrente pensando, meu Deus, eu tenho que rever meu conceito de vida. Quando eu descer disso daqui, eu vou me agarrar a Deus, fazer um vestibular e passar por medicina. Eram as crianças que saíam mais adulta do brinquedo. E os pais do lado de fora olhando e falando, Maria, será que a gente não exagerou? Fala, ai, Carlos, você também só sabe reclamar, deixa a criança divertida. E a criança passava pelos pais e se falava, pelo amor de Deus. Não, muito perfeito, muito perfeito. Aí a mina falou, ai, Afonso, você não gostou do testemunho de Mickey, né? Que tem os testemunhos de Mickey, que é tipo o testemunho de Jeová da Disney.
Que eles ficam bravos, que pra eles Mickey é igual Jesus, que ele não é o dono do parque, mas é filho do dono. Aí ela falou, ai, você pegou enchente. Falei, tá aí outro motivo pra não gostar daquele povo, daquele Mickey. Matou minha cachorra de lectospirose, vai tomar no cu. Não, muito perfeito. Aí eles começaram a explicar várias coisas pra mim, assim, ó. Ah, um guia que ficava falando com a gente assim, ele falava, não sei o quê. Sabe como que é o nome? É viado. E aí ele... falou, olha, você pode reparar que os postes são sempre parecem novos. Eu falei, porque é novo? Ele falou, não, porque são pintados todas as noites. Eu falei, como assim? Ele falou, todas as noites tem um funcionário que pinta os postes. Eu falei, que emprego de bosta esse maluco. Não, se sou eu, no 5º dia, tá fingindo que tô pintando poste. Falar, ei, tô pintando, hein? Ah, nossa, não tinha nada, mas eu tô pintando de novo, olha só. Aí ele falou, não fazem isso, porque aqui todos os funcionários sempre estão trabalhando. Você pode olhar, nenhum funcionário está matando trabalho, todos estão sempre fazendo alguma coisa. Falei, isso porque eles não estão no Brasil, né? Que se a Disney fosse no Brasil, fala, cadê a Frozen? Falou, gripou. E, ó. Cada 7 dias a Frozen ia aparecer com um atestado. Falou, nariz correndo pra caralho, viado. Posso? O Mickey vendendo as férias pro Pato Donald. Não, várias coisas. Não vende chicletes aqui, porque as pessoas têm a mania feia de mascar os chicletes e colar embaixo. Aí eu falei, o brasileiro não faz isso. O Thiago assim, ô Thiago. Thiago, chama. Aí do nada o cara me vira e fala, mas a principal coisa daqui é o Mickey. Eu falei, o que tem? Ele falou, o Mickey só tem um por parque. Eu falei, estão economizando no Mickey? O que aconteceu? Aí ele falou, não, porque o Mickey é uma figura mística. Então eles não querem que eu encontre o Mickey aqui e depois encontre daqui 4 metros encontrar outro Mickey. Eles querem que exista só um Mickey para que as pessoas não acreditem que o Mickey não existe. Falei, calma, vocês não querem que vejam o Mickey aqui? O Mickey é tipo o Batman, é o Bruce Wayne? É isso que vocês estão dizendo? Aí ele falou, não, o Mickey, o Batman não existe. Eu falei, e o Mickey existe? Mano, é uma viagem. Eu falei, eu acho que o Mickey, na verdade, é um estagiário da Unibrasil que veio pra cá pra aprender alguma coisa em inglês e se fudeu, que só fica dentro de uma roupa sem falar nada. Só puto assim, ó, porra, cara, achei que aprendeu alguma coisa aqui. E aí depois eu vim descobrir que é realmente isso. Sabe o que o Mickey é? Eu fiz um show, uma mina desse tamanho assim, ó. De verdade. Do lado do Marshall, ela é um anão. Ela parou assim do meu lado e falou, sabia que eu já fui Mickey? Eu falei, não sabia nem que o Mickey era transexual. A mina falou, o quê? Eu falei, não entendi. Ela falou, já trabalhei como Mickey. A mina já foi Mickey. E eu falei, você ganhava bem? Ela falou, ganhava 5, 6 dólares por hora. É muito pouco. Que a gente não tem que pensar fazendo vezes 4, porque a gente não vai ganhar lá e vai viver com o dinheiro de lá. Então é tipo que eles ganham 6 reais por hora. Eu falei, sabe quanto que ganha um Pikachu vendendo algodão doce em Guaratuba? Pelo menos 5 conto no mês e não tem metade do reconhecimento que vocês têm. Vai tomar no seu cu. 6 dólares, viado. 6 dólares. Não, essa mina contou várias histórias. Aí um amigo meu veio falar, sabia que eu já comi o Mickey? Eu falei, você tá acabando com a minha infância, você sabe disso, né? Você é um gordinho fudendo com o Mickey, para, porra, para! Não. Aí ele falou, não, que rola mó putaria na Disney. Eu falei, quê? Ele falou, rola mó putaria. Tinha um Pato Donald que era safado. E aí ele falou, rola uma putaria na Disney. E aí tudo fez sentido na minha cabeça. Já reparou? Quando a mulher tá fazendo um bocado do nada, ela fica igual o Pato Donald falando. Sabe o que é o legal de fazer essa piada? Que a partir de hoje, todas as vezes que vocês estiverem no meio de um boquete e a mina engasgada, você fala, tá engasgando! Porra, cara, você engasgou! Engasgou! Fazer o patrão. Vou gozar! Acabei com a infância de vocês também, né? Os caras vão estar na Disney tocando uma musiquinha.
E aí eu perguntei, trocando ideia com ela, e eu perguntei, moça, por que os funcionários da Disney, todos assim, que não estão de fantasia, todos, é impressionante, por que todos têm cara de retardado? Porque eles ficam com a cara de retardado. Aí ela falou, não, é porque é o seguinte, eles fazem meio que uma lavagem cerebral nas pessoas, para que as pessoas acreditem que é o melhor trabalho que elas estão tendo na vida dela, mesmo ganhando pouco. Capitalismo, o nome disso. E aí ela explicou isso daí. Eu falei, como assim? Ela falou, porque sempre que vai entrar uma turma nova, eles contam uma história meio comovente, do qual as pessoas ficam tocadas achando que o emprego dele realmente é importante. Eu falei, não entendi. Ela falou, por exemplo, o dia que eu fui, ela contou exatamente essa história. Quando eu fui fazer o treinamento, ela contou a história seguinte. Um dia tinha uma família na Disney. Mãe, pai e 2 filhos. A mãe e os filhos foram para tirar foto, o pai foi tirar foto para eles, porque não tinha quem tirar foto. Um funcionário da Disney viu aquilo, se aproximou deles, pediu, posso tirar foto para vocês? Assim vai sair a família toda. Eles agradeceram, tiraram a foto, tudo bem, foram viver a vida. 1 ano depois, voltou essa família para o parque. Só que tava os 2 filhos e a mãe. A mãe foi até esse funcionário, que ainda estava na Disney, foi trocar ideia com ele, falou, não sei se você lembra de mim, ano passado eu estive aqui, eu estava tirando foto com a minha família, você encarecidamente veio e tirou pra gente. O cara falou, lembro sim. E a mulher falou, então, meu marido é um soldado americano, ele foi pra guerra, morreu, nunca tínhamos tirado foto juntos, e aquela foi o único registro que a gente teve, graças a você, graças a esse momento que você estava no trabalho. Viu? Por isso que tem uns retardados. Eu acabei de falar que é lavagem cerebral, tem gente... É um bando de burro mesmo, né? Se fosse palestra de Nodê, eu falei, eu vou levar isso aí. Porque ela tava contando, eu pensando, não é possível que algum retardado acredite. Tem gente assim, Não, muito ruim a Disney. Muito ruim porque tem muita fila, mano. O bagulho é 3 horas de fila pra 1 minuto e 20 de diversão. E umas pessoas que estão felizes na fila. Umas pessoas que estão assim, ó, na fila, assim, ó, feliz. Vocês estão distribuindo dinheiro lá na frente, ô retardado, pra você estar feliz 3 horas na fila, uns gordão com sorvete derretendo. Aqui, e dá pra ver visivelmente quem que é brasileiro e quem que é os americanos, né? Que os americanos estão parados direitinho, o brasileiro já tá assim. Oh. E essa fila aí, meu irmão, não anda não essa fila aí? Quer uma ajuda pra empurrar o brinquedo aí, pai? O brasileiro não consegue. E sabe o que é foda? Que a fila deles é uma fila organizada. Um bagulho retinho. E tem assim, ó, é a fila assim, sabe essas filas que andam desse jeito? Meio fila de banco? Mas sem os bagulhos, sem as separações, que são 3 horas de fila. Sem separações, direitinho, retinho a fila, ninguém cortando fila. Direitinho mesmo assim. Eu na fila, uma fila em seguida aqui, outra fila, e aqui já era o brinquedo, só que eu tinha que fazer isso daqui para conseguir chegar. E eu na fila já pensando, era 2 passinhos de popeiro, eu já entrava, né? Porque eu tô aqui, popeiro, já troquei, vai, de fila já. Fala, o que é ali? Um Mickey? Não, popeiro, você tá entendendo? Era 2 passinhos, já tava dentro do Mickey, assim, fala, ei, Mickey. Mas não fiz, meu lado americano não deixou eu fazer isso. Não, porque fila no Brasil, como que é fila no Brasil? Fila no Brasil é 4 pessoas aqui, 3 sentadas, uma se abanando, uma no banheiro gritando, tô na fila também, viado. Fui pra Salvador, uma fila de 6 pessoas na fila e 6 pares de chinelo. 6 pessoas sem ninguém. E eu não vi ninguém descalço. Na dúvida eu parei atrás do chinelo também, né? Não, vai dizer que vocês não iam parar atrás do chinelo. Parei atrás do chinelo, viado. Não vou cortar fila, não sei, na Bahia, já baixa um santo. Já dá um negócio em mim. Não sou palhaço. Tô aqui a todo tempo pensando, com certeza eu tô participando de uma pegadinha, com certeza. Eu sou um idiota, caindo na pegadinha. Agora eu também já tenho um plano. Sempre que eu for pra Bahia, for pegar uma fila, já vou descalço. Se tiver um chinelo, eu já aviso. Falo, não, era meu lugar. Vou lá pro primeiro. Falei, aqui, ó, guardou, hein? Uma Havaiana guardou pra mim, viado. Não, muita fila. 3 horas de fila, 1 minuto e 20 de diversão, eu achando aquilo revoltante, mas falei, mano, não vou reclamar, senão eu vou ser o cara chato que reclama na Disney, o cara na Disney reclamando. Falei, não vou reclamar. 3 horas de fila, puto, né, que essa veia aqui já tava quase dando um derraminho. Eu indo, chegamos, 3 horas de fila, fomos entrar no brinquedo do Avatar. Um gordo, que minha Nossa Senhora. Mas não é gordo nós, brasileiro, é gordo, assim, ó. Que 3 crianças montaram nas costas achando que era o Labamba. Que o gordão andava assim e fala, tem alguém controlando o Labamba ali.
O gordão foi sentar no brinquedo do Avatar, não fechou, né? Oh, lógico que não vai fechar. Não fechou, era tipo um simulador do Avatar. Você sentava numa motinha que virava o dragão. A hora que o gordão sentou, o dragão fez... já deu uma riada já aqui, ó. O pneu já perdeu o cabelo do coisa. Aí ele fez assim, o cara falou, man, please, man fat man. Não... Não, please. O cara falou, não, eu vou conseguir. Falando assim, eu vou conseguir. O cara falou, não, eu vou conseguir. Mas me deu uma dó desse cara que ele tava perseverante achando que ia conseguir. Não ia, lógico que não ia conseguir. Saiu, o cara ficou 3 horas na fila. Chegou no lugar, teve que sair fora. Tem noção? É tipo, você ficou um tempão na fila de um puteiro pra comer a puta mais gostosa de tudo. Chega na sua vez e fala, virei crente, amor. Aí fomos nós. 1 minuto e 20 de diversão, brinquedo legal, mas pra 3 horas de diversão, saí, puto, falei, não vou falar nada. O casal na nossa frente, o cara falou, 3 horas de fila pra 1 minuto e 20 de diversão. E eu, não é? E o cara falando, reclamando, e a mulher, ai, para com isso, 3 horas de fila não compensa. 3 horas de fila, né? 3 horas de fila pra 1 minuto e 20 de diversão. A mulher falou, agora você sabe como quer transar com você. E foi. O Thiago falou, chama! Nossa, o Thiago falou tanto chama lá que teve uma hora que o Mickey falou, porra, cara, tá chato. Mas pra mim a cena mais legal que aconteceu foi o seguinte, a gente tava no bagulho, tava na praia de alimentação, o Mickey tirando foto, já tinha falado que não ia tirar foto depois de quebrado com o Thiago, já tinha achado muito engraçado isso. Que no Brasil todo mundo quer, chegou lá, o Mickey falou, não. E a gente sentado aqui, o Mickey no canto, de repente passou um cara aqui e começou um burbulho. Aí o Thiago falou, caralho, olha o ratinho ali. Falei, o quê? Ele falou, Carlos Massa, o ratinho. Olhei pra trás, juro por Deus, o ratinho, de boi num bigodão assim, um cacetete na mão, não tava, mas ia ser engraçado se ele tivesse. O ratinho. Aí o ratinho passando por nós, o guia na mesa, eu falei, aí, quem disse que não tem 2 ratinhos no mesmo lugar? O cara ficou puto, falei, nada a ver isso aí. E foi embora. Eu não gostei da Disney, gostei de Orlando. Gostei pra caralho de Orlando, porque eu consegui tudo na permuta, né? Consegui um Mustang, dirigi Corsa Wind e Celta. De repente eu tô nos Estados Unidos, mais pica que a Sol, no Mustang. Permuta, mas é Mustang, tava no Mustang. Não sei se alguém já dirigiu Mustang, bate palma aqui, por favor. Desistiu no meio? Alguém ia bater palma e desistiu? Não, ninguém? Caralho, e eu achei que a outra plateia era pobre. Vocês estão de parabéns, hein? Nossa senhora. Não, dá uma dica. Para caso algum dia vocês vão dirigir um Mustang, é uma dica de vida aqui para você. E muito importante, de verdade, muito importante, sempre que você for dirigir um Mustang, sempre, abastece. Que o bagulho acaba a gasolina igual o Celta, igualzinho. Fica vermelho, pisca, acaba a gasolina. Só que a diferença é que você está no Mustang, nos Estados Unidos, na Visconde Guarapuava deles lá, que eu não sei qual que é o nome. Tô eu, 3 da tarde, empurrando um Mustang na avenida. Pum! Empurrando aqui, ó, um Mustang. Do nada para uma Hammer. Desse tamanho a Hammer. Desse tamanho a Hammer parou do meu lado. E eu aqui no Mustang, o cara falou, hey man, I need your help. Eu falei, no. No car? Não. O cara saiu, juro por Deus, deu ré, voltou e fez, Brasília? Falei, não, eu sou argentino. Senhoras e senhores, muito obrigado. Meu nome é Afonso Padilha. Foi muito legal estar aqui hoje. Senhoras e senhores, muito obrigado.